Semana movimentadíssima no setor do agro. Ontem, com as demonstrações de grandes industriais de implementos agrícolas, entre eles representantes das indústrias de Matão, João Marquesan, esteve acompanhando o presidente Lula e mostrando os equipamentos que são produzidos aqui em Matão. Já vou mostrar a imagem lá, o momento em que houve esse encontro aí do diretor da Marquesan com o presidente Lula, e o presidente rodeou o equipamento todo, quis saber se era 100% nacional, ficou impressionado com as máquinas agrícolas produzidas aqui em Matão. Bem, mas na realidade o setor todo se movimentou essa semana, desde que na quarta o presidente lançou o Plano Safra, terça-feira para ser mais exato, o Plano Safra, com um volume realmente bastante alto de recursos, e que não vão apenas para os grandões, vamos dizer assim, né, do agro, mas também para a agricultura familiar. Nesse particular é que interessou muito, porque temos muitos pequenos produtores, aqueles que praticam a chamada agricultura familiar aqui na nossa região. Isso é importante dizer. E vamos lembrar que também tem muitas indústrias de Matão que abastecem, sobretudo, a agricultura familiar também. Quer dizer que, do ponto de vista econômico, nos interessa muito pelo campo e pela cidade, economicamente falando, quando lembramos que as indústrias que nós temos aqui, elas são muitas, dezenas delas, abastecem também a agricultura familiar, que, segundo ficamos sabendo, também vai ter recursos do Plano Safra. Por isso é que nós procuramos o ministro Paulo Teixeira. Ele é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que comentou, então, sobre o Plano Safra 2023-2024, lançado esta semana, e que, ministro, pelo que se pôde entender, tem um valor agora para este setor da agricultura 34% superior do que no ano passado. É isso, ministro? O presidente Lula lançou o Plano Safra para a agricultura familiar e lançou o Plano Mais Alimentos da compra de equipamentos para a agricultura familiar. São 77 bilhões de reais para financiar, com foco na produção de alimentos saudáveis e da modernização da agricultura familiar no Brasil. E por isso eu cumprimento todas e todos os agricultores familiares no Brasil. Nós temos 4 milhões de propriedades da agricultura familiar, o que é bastante. E é por isso que eu os cumprimento e os incentivo a buscar esse financiamento que foi lançado pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Muito bem. Ministro, o plano trouxe taxas de juros menores, mas elas são diferenciadas para alguns grupos, né? Como para os produtores de, por exemplo, alimentos orgânicos. Por que essa diferença de taxas? Olha, o Plano Safra, a taxa é de 6% de juros. Mas, no caso da produção de alimentos, a taxa cai de 5% para 4%. Então, se você produz arroz, feijão, mandioca, tomate, cebola, alho, se você produz alface, almeirão, qualquer tipo de legumes e de frutas também, você terá o benefício desses juros. Por quê? Porque o desafio hoje é aumentar a produção de alimentos saudáveis no Brasil e aumentar o acesso do povo brasileiro a alimentos saudáveis, precisa baixar o preço dos alimentos. Por isso que vai influenciar muito na inflação se a gente fizer esse incentivo. Por isso nós estamos baixando os juros para quem produz alimentos, para que muita gente produza alimentos e essas pessoas que produzem alimentos possam ajudar a aumentar o acesso, baixar o preço e melhorar a qualidade nutricional do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, nós estamos dando estímulo, além desse estímulo para a produção de alimentos, de 4%, quem produzir alimentos saudáveis, com biológicos, com práticas regenerativas, agroecologia, esses terão um juro ainda menor, de 3%. Não é? Nós queremos estimular o uso
de biológicos, de bioinsumos. Nós queremos estimular também a recuperação de nascentes, a recuperação de matas ciliares, a recuperação de áreas de proteção ambiental, a agrofloresta. Então, no norte do Brasil, nós queremos incentivar o plantio do açaí, do cacau, do cupuaçu e outras plantas que são naturais daquela região, e assim nós temos um incentivo e um estímulo dessa janela que é da agroecologia, e ao mesmo tempo promover a exploração socioambiental no Brasil, né? Da sociobiodiversidade. Nós queremos fortalecer essa exploração, vinculando o extrativismo sustentável ao programa PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Enfim, ali também a agricultura contribuir para as mudanças climáticas. Nós estamos ouvindo Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Governo Federal, sobre o Plano Safra, lançado essa semana, que agitou o setor do agro, mas particularmente ele está falando, já que ele é ministro dessa área, sobre agricultura familiar. O que vai ter de grana, vamos dizer assim, para essa agricultura familiar, para os pequenos agricultores, e eles são muitos aqui na nossa região, e também movimentam a economia da indústria que nós temos em Matão, que faz implementos também para esse pequeno agricultor. Esse é um dinheiro que vai circulando e, de alguma maneira, chega na mão de todo mundo, inclusive de quem não trabalha na indústria e nem no sítio. Então, esse assunto interessa para quem? Para o comércio, para todo mundo, né? E interessante, ministro, o plano trouxe essa novidade para as mulheres da agricultura familiar com juros menores. É isso, ministro? É isso. Nós aqui no Pronaf temos o Pronaf Mulher. Por quê? Vamos reconhecer que no Brasil aumentou a produção de alimentos liderada por mulheres. E é por isso que nós queremos estimular essa agricultura liderada por mulheres. E aí o presidente Lula determinou que os juros serão menores para a produção de alimentos pelas mulheres, que será um juros de 3%, não é isso? Estimulando as mulheres que têm grande liderança no campo do Brasil e assumindo ainda mais essa liderança. Também esses juros serão aplicados para a população quilombola e para a população indígena, ribeirinhas, extrativistas, né? Quebradeiras de coco, etc. Todas as populações tradicionais do Brasil terão esses juros aqui menores, e assim a gente estimula a liderança de mulheres, os povos tradicionais, os indígenas, e pedimos para eles também procurarem a agência bancária e tomarem esse financiamento, porque ele está muito favorável. Bom, o senhor já está dizendo, né? O ministro já está dizendo aí de como fazer, mas acho que ficou restrito só a procurar o banco, né? Acho que agora interessou certamente a muitos, acredito que a grande maioria das mulheres da pequena agricultura familiar, e mesmo as famílias, né, que praticam isso, e até, como interessa também ao setor da indústria e tudo mais, mas particularmente para quem pode tomar esse empréstimo aí nessas condições que o ministro disse. Como é que faz para obter mais informações ou buscar por esse recurso efetivamente? Primeiro, para esse agricultor, é importante saber se ele já tem a declaração de aptidão Pronaf, a chamada DAP, porque nós prorrogamos por mais 2 anos as DAPs no Brasil. Segundo, se ele não tiver, ele tem que fazer o CAF, que é o Certificado de Agricultor Familiar. Então, ele tem que entrar na internet ou pedir para o seu sindicato ajudá-lo a fazer, ou seu filho, ou alguém que possa ajudá-lo, para ele entrar no CAF. E nós, hoje, eu baixei uma portaria muito importante que flexibiliza essa certidão para todas essas pessoas. Então, ele tem que ter o CAF, porque ou ele tem a DAP válida ou ele obtém o CAF, e aí ele pode pedir o apoio para a Emater, ele pode pedir o apoio para várias instituições, sindicatos, para a obtenção do seu CAF. E o outro procedimento é procurar a instituição bancária.
né? No Brasil inteiro você tem o maior delas é o Banco do Brasil. E nós queremos um Banco do Brasil de botinas, né? Um Banco do Brasil com as portas abertas ao agricultor, receptivo. Eu estarei na sexta-feira numa live com a presidenta Taciana Medeiros para a gente dialogar com os gerentes do banco para ver como a gente abre a porta para esse agricultor. E também as cooperativas, a Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito que funcionam, elas têm no Brasil inteiro, tem a Sincred, tem a Sincob e tem também outras cooperativas de crédito que funcionam para esse objetivo, a Cressol. Então as cooperativas também podem ajudar. São esses 3 passos: ver se ele tem DAP válida, caso ele não tenha, ele fazer o CAF, ele procurar ajuda para fazer o CAF, e se tiver dificuldade entra no nosso meio de comunicação, e manda um e-mail para a gente, e depois ele vai na instituição financeira e vai lá para tirar esse crédito na instituição financeira. Nós estamos querendo que as instituições financeiras nos ajudem a trazer esse agricultor para dentro do crédito. Perfeito. Ouvimos o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, explanando melhor e com mais detalhes, particularmente como é que esse plano Safra, que é muito mais amplo e já foi anunciado esta semana, mas nesse particular, como é que esses recursos chegam e como podem ser tomados por empréstimo, no caso da agricultura familiar, pelas famílias que, portanto, famílias de pequenas propriedades, elas existem e não são poucas aqui na região, como fazer para ter esses recursos nessas condições de juros, recursos que certamente vão movimentar e muito a economia de um modo geral, diretamente aos interessados, mas indiretamente a todo mundo, ainda mais quando falamos de Matão e desta região, que é uma região forte na sua agricultura, e Matão acrescenta ainda as suas indústrias de implementos agrícolas, que também estão aqui sediadas neste, que é um polo de máquinas agrícolas e de ferramentas, enfim, um polo industrial nesse setor.